Oi, pessoal, retornando aqui com a parte 2 da nossa aula de doença renal diabética. Como eu falei para vocês, né, a gente tem a evolução natural da doença, o que era considerado o que acontecia tradicionalmente, né? Mas a gente sabe que na prática isso nem sempre acontece. Mas, de qualquer forma, foi estabelecido uma correlação entre a evolução natural da doença e a correlação histopatológica. Então, uma correlação entre a evolução natural da doença e a histopatologia da mesma, né? Então, depois de 1 a 2 anos do diabetes clínicos, a gente teria então as primeiras alterações morfológicas no rim. A primeira alteração é o espessamento da membrana basal, que é um indicador sensível da presença do diabetes. Mas não necessariamente nesse momento o paciente vai ter nefropatia diabética clinicamente manifesta. Então, nesse momento, ele pode não ter nem perda de albumina na urina, nem queda de taxa de filtração glomerular. Mas se você fosse lá e fazer, se você fosse ter acesso, né, à histologia do rim desse paciente, você já poderia ter espessamento da membrana basal. Isso acontece por alteração da composição da membrana basal, que perde sulfato de heparana, e é o sulfato de heparana que confere carga negativa à membrana basal. E isso vai favorecer a perda de proteína na urina, né? Em seguida, o que a gente observa é a expansão da matriz mesangial. E essa expansão da matriz mesangial, ela sim se correlaciona já com as manifestações clínicas da doença renal diabética, né? Essa expansão mesangial, ela está associada ao desenvolvimento de esclerose mesangial. Quando eu uso esse termo esclerose, estou falando de fibrose, né? E essa esclerose mesangial, ela vai se organizar em nódulos eosinofílicos, PAS positivo, que vão receber o nome de glomerulosclerose nodular ou nódulo de Kimmich-Wilson. Vai ficar mais claro na figura que eu vou mostrar adiante. Fazendo a imunofluorescência, a gente pode encontrar depósitos inespecíficos de IgG, que se depositam de forma linear, de IgM e de C3. E na microscopia eletrônica, eu não encontro nenhum depósito imune. Há alterações vasculares, né, aterosclerose hialina hipertensiva, e graus variáveis de glomerulosclerose e alterações do túbulo intestício. Uma coisa importante a falar é que a biópsia renal de um paciente com diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2, elas são indiferenciáveis. Eu não consigo, pela análise histológica, saber se esse paciente tem diabetes tipo 1 ou 2. Essa imagem eu acho ela bem bacana, ela mostra direitinho esse progredir que nós temos do ponto de vista histológico, né? Então, o A aqui é o glomérulo normal, o B, o que a gente vê aqui já é aquela expansão da matriz mesangial difusa, parece até que passou uma canetinha rosa aqui, né? Lembrando que essa região mesangial é como se fosse o que dá o enchimento entre as alças capilares, eu tenho ali a matriz mesangial e as células mesangiais, né? Então, eu tenho assim, aqui você observa em todo o glomérulo uma expansão difusa mesmo da matriz mesangial e uma certa já proliferação de células mesangiais. E depois elas começam a se organizar, ó, tem uma expansão mesangial mais proeminente, já com o início da formação de alguns nódulos, né? E aqui isso fica bem claro, na letra D aqui, né? Esse acúmulo de matriz mesangial já é bem mais importante, eu já tenho esses nódulos eosinofílicos, né? Que são os nódulos de Kimmich-Wilson. Aqui, na letra E, eu já tenho até umas, aqui eu já tenho dilatação dos capilares, formando microneurismas, e, finalmente, eu tenho um glomérulo totalmente fibrosado, esclerosado. Esse aqui, gente, é um glomérulo que não filtra mais nada, tá? Aqui, num detalhe, né, a lesão de Kimmich-Wilson. Então, essa matriz mesangial ela se expande, forma nódulos, e esses nódulos organizados são chamados de lesão de Kimmich-Wilson, que são muito característicos da doença renal diabética, tá? Se vocês tiverem alguma questão de concurso lá no nódulos de Kimmich-Wilson, lesão de Kimmich-Wilson, a gente tem que pensar em doença renal diabética, tá? E aqui, ó, só para mostrar hialinose arteriolar, né? Então, a parede da arteríola aqui, ela se degenera e dá esse aspecto aqui também eosinofílico, né? Hialinose arteriolar.
Gente, então, se a gente fosse considerar aquela evolução natural da doença que era tradicional, né? Então, o paciente fazendo hiperfiltração, ainda com uma função renal até acima, né? Com uma taxa de filtração glomerular até elevada. Depois ele evoluindo com microalbuminúria, depois com a macroalbuminúria e, finalmente, com perda progressiva da filtração glomerular até que em último momento ele evolua com doença renal em estágio terminal. Se a gente fosse fazer então uma correlação entre a análise histopatológica, né, e a análise funcional, o que que a gente teria? Ó, quando o paciente tem hiperfiltração nessa fase, eu tenho espessamento da membrana basal. Quando ele tem microvinúria, eu já tenho o que aqui, ó, expansão mesangial. Proteinúria, tem glomerulosclerose e, em última análise, depois ele evolui com doença renal em estágio terminal. Lembrando que a gente já entendeu que não é sempre assim, né? Que na verdade a gente encontra o paciente com doença renal diabética que não tem albuminúria e que já tem perda de função renal, tá? Então eu vou ter que entender e individualizar o meu tratamento. Vou mostrar para vocês como que eu faço o diagnóstico da doença renal diabética a seguir, né, na parte 3 da aula, e eu tenho que levar isso em consideração, tá? Hoje eu posso ter como critério só perda de função renal, independente da albuminúria, para diagnosticar um paciente com doença renal diabética, tá? Mas vamos lá. Relação entre doença renal diabética e retinopatia diabética. Isso é um dado muito importante, porque às vezes o paciente chega para você e ele fala para, olha, descobri que sou diabético tem 6 meses. Mas aí você faz um fundo de olho e descobre que ele tem retinopatia diabética. Então, esse paciente não tem 6 meses de diabetes. Então, é uma pista muito importante para o diagnóstico, né? Sobretudo em pacientes com diabetes tipo 1. Eu tenho 90% dos pacientes com diabetes tipo 1, com nefropatia diabética, vão ter retinopatia diabética. Mas aí é, é quase certo, né? Se você tiver um paciente com diabetes tipo 1, né, não tem retinopatia diabética, pode acontecer? Pode. Mas você vê que de cada 10 pacientes que têm nefropatia diabética, ou seja, doença renal diabética, de cada 10 pacientes, 9 vão ter retinopatia diabética, tá? Só corrigindo uma questão, né, do paciente com diabetes tipo 1, essa correlação é realmente muito mais importante. Cada 10 pacientes com doença renal diabética, 9 vão ter retinopatia diabética. Mas, em termos de pista diagnóstica, isso é até mais importante no paciente com tipo 2. Por quê? Porque no paciente com diabetes tipo 2, de cada 10 pacientes com doença renal diabética, 6 têm retinopatia diabética. Bem, não tem 4 que não vão ter, beleza. Mas se tiver, poxa, te ajuda muito no diagnóstico. Então, é o exemplo que eu falei para vocês: o paciente que chega no consultório e fala assim: olha, eu sei que eu sou diabético há 3 meses, há 6 meses, mas se esse paciente. Deixa eu só ter um problema aqui no meu computador, deixa eu voltar aqui para a aula, peraí, gente. Eu não estou mais enxergando a aula. Ah, voltei a enxergar agora. Se esse paciente, ele fala que tem diabetes há 6 meses, há 3 meses, mas aí ele chega para você lá com uma creatina de 2, uma albuminúria de, sei lá, de 1 grama em 24 horas. Poxa, mas só tem diabetes há 6 meses, será que é isso mesmo? Então, de repente, tem uma outra doença aí. Aí você manda fazer o fundo de olho. O fundo de olho tem retinopatia diabética? Ah, então ele é diabético há mais tempo, ele só não sabia que ele era diabético, né? Então, isso acontece muito mais no paciente tipo 2, né? O tipo 1, normalmente, ele sabe quando ele ficou diabético. O tipo 2 não, né? Tem uma evolução muito mais indolente, muito mais arrastada. Então, no paciente com diabetes tipo 2, de cada 10 pacientes, 6 vão ter retinopatia diabética. Então, ainda tem aí 4 pacientes que podem realmente ter doença renal diabética e não ter retinopatia diabética. Então, vai ser um paciente mais complicado em termos de diagnóstico, né? Mas aí eu vou buscar as informações, entender melhor, pedir exames anteriores, né? Se a gente não conseguir, pode até estar indicado biópsia renal, vou falar isso adiante para vocês. Mas se ele tem um fundo de ouro com retinopatia diabética, opa, isso é uma peça muito importante para o meu quebra-cabeça, para poder fazer o diagnóstico, tá?
E existe uma correlação, gente, altamente significativa entre retinopatia e a presença de nódulos de Kimmich-Wilson. Olha que interessante, né? Então, sem biopsiar um paciente, sem precisar fazer um exame que é invasivo, que tem risco, que é a biópsia renal, eu, pelo fundo de olho, já consigo entender, poxa, se esse paciente tem retinopatia diabética, a chance dele ter lá no rim nódulos de Kimmich-Wilson é bem grande. Olha que interessante, né? Então, a correlação que existe entre o fundo de olho, entre a retinopatia diabética e alterações histopatológicas. Como é que eu faço rastreamento de doença renal diabética? Gente, isso é tão importante porque a melhor coisa que tem é a gente fazer o diagnóstico precoce, é a gente tratar lá no início, né? Quando o paciente já chega com taxa de filtração glomerular reduzida, com uma albuminúria muito elevada, né? Claro, você vai fazer tudo o que você pode, mas a sua chance de realmente impactar, de trazer sucesso terapêutico é muito menor, né? Então, ótimo é se a gente pudesse sempre chegar antes, né? Fazer o diagnóstico precoce. Para isso, eu preciso rastrear. Então, eu preciso saber qual que é a ferramenta ideal para rastreamento. Vamos entender isso melhor. Eu posso rastrear e devo rastrear de duas formas, fazendo a relação albumina-creatinina através da amostra isolada de urina. Lembra, não preciso fazer urina de 24 horas. Eu posso pedir uma amostra isolada de urina. Então, o paciente ele acorda de manhã, ele descarta o primeiro jato da urina e depois ele coleta ali num potinho 20 a 30 ml de urina. Pode ser a segunda urina da manhã, na verdade, pode ser qualquer urina, né? Mas a gente geralmente pede a urina da manhã. Geralmente eu peço a segunda urina da manhã. O laboratório tem que ver até que horas que ele aceita a urina do paciente, mas a primeira, a segunda, a terceira, tirando na parte da manhã, não tem problema. Uma alíquota, cerca de 20 ml de urina é suficiente. Leva para o laboratório e lá eles fazem essa pesquisa numa amostra isolada de urina. Então, a gente vai dosar a creatinina urinária e a albumina urinária, faz uma continha. Albumina urinária dividido por creatinina urinária e a gente vai ter um resultado em miligrama de albumina por grama de creatinina, tá? E a dosagem de creatina sérica, ela vai ser importante. O paciente tem que fazer exame de sangue, dosar a creatina do sangue, né? Para poder a gente, então, pegar o resultado e colocar naquela forma de CKD EPI para fazer a estimativa da taxa de filtração glomerular. E uma outra pergunta é quando que eu devo fazer esse rastreamento, né? Então, no paciente com diabetes tipo 1, eu tenho que fazer 5 anos após o diagnóstico e a partir daí anualmente. No diabetes tipo 2, no diagnóstico, eu não sei há quanto tempo esse paciente é diabético, então é importante que no diagnóstico eu já faça a pesquisa e a partir daí anualmente, tá? Então, a gente até reforça aqui que tanto no tipo 1 quanto no tipo 2, se esse paciente fez os exames, foi tudo ok. A partir daí, todo ano ele tem que fazer novamente, creatinina sérica e relação albumina-creatinina. Tá bom, gente? Isso é muito, muito importante. Terminamos a parte 2, daqui a pouquinho a gente se encontra na parte 3, tá bom? Até já!